Diálogos. Oferecimento. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a nutrição e a educação. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a nutricionista Letícia Costa, quem desde já dou as boas-vindas. Querida, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que alegria recebê-la. Obrigado, viu, Lê? Obrigada, Anderson. Eu fico feliz pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa para falar um pouco de nutrição. Maravilha. Letícia, alimentação saudável e a educação. Quais relações e quais reflexos nós podemos tirar do diálogo desses dois conceitos? A alimentação saudável ela vai impactar muito na questão da educação. Então, o aluno, quando ele tem uma alimentação saudável, vai impactar no aprendizado, na memória e no desenvolvimento no modo geral, tanto físico como intelectual. Então, é muito importante que as escolas, tenham assim, essa orientação do nutricionista junto, para ajudar nessa mudança assim, de hábitos alimentares, que muitas vezes não consome os alimentos adequados. Letícia, então eu penso que na escola essa orientação deve existir, mas também em casa, né? Sim, os pais, os responsáveis também, porque às vezes fica na casa da avó, às vezes fica na casa da tia, eles também são pessoas que vão acabar sendo influentes, na alimentação da criança. Então, porque assim, a criança, ela vai aprender com o responsável. Então, tudo que ela vai sempre repetir os comportamentos dos responsáveis. E na alimentação a mesma coisa. Então, se ela vê os pais, os responsáveis, comendo legumes, frutas, vai fazer igual. Aliás, sobre essa questão, eu quero fazer um recorte e pensar um pouquinho nessa promoção, Como é que é possível promover a educação alimentar e nutricional na criança? Quais são as dicas aí, tanto para os pais em casa, como também, claro, para os professores no ambiente escolar? Além desse exemplo que eu te falei, a nutricionista, vai participar junto com os pais e a criança, jogos que tem relacionado à nutrição. Então, aí o nutricionista vai pensar em várias formas de acordo com cada idade, Porque primeiro ele vai avaliar como que é a criança e de acordo com isso vai preparar algum jogo diferente. Teatro também dá para trabalhar. E dependendo da faixa etária da idade, rótulos de alimentos. Então dá para trabalhar mais ou menos assim, de acordo com cada idade, vai trabalhar uma forma diferente de mostrar um pouco da nutrição. Letícia, ou seja, você está trazendo um elemento muito importante aqui, que tem relação com esse exercício do lúdico para com o aprendizado e aí, portanto, a alimentação saudável. É sobre isso que nós estamos conversando? Isso, exatamente. Porque é uma forma... Porque é diferente de você conversar com um adulto, que já tem uma noção de alimentação, do que é bom e o que não é. Agora, uma criança, ela não vai ter noção. Então, realmente, é muito interessante trabalhar essa parte do lúdico, porque vai ser uma forma de ela aprender melhor. Você traz uma relação aqui para mim, e me corrija por gentileza se eu estiver errado, mas nessa perspectiva, a linguagem desperta a curiosidade que, portanto, desperta o conhecimento. Sim, com certeza, exatamente isso. Porque, assim, é uma forma da criança aprender, ela se conectar com aquele alimento que vai fazer essa atividade educacional e ela vai levar até isso para casa, no caso, quando o nutricionista trabalha. Então, ainda mais que assim, essa fase da criança, do adolescente, é uma fase de formação, dos hábitos alimentares. É nessa fase que ele vai construir os hábitos alimentares que vai impactar quando adulto. E é isso que você está falando, eu penso que no fundo, o hábito alimentar saudável, ele pode refletir da escola, inclusive, para dentro de casa, Sim, com certeza, porque a criança chega lá em casa, ai mãe, hoje eu aprendi a comer cenoura, Nossa, eu comi uma cenoura gostosa lá na escola, Então, isso vai incentivar os pais a comprarem também, E também se alimentarem, às vezes, os pais, não sei se... Porque, assim, como eu te falei, os pais, eles têm que também comerem, para poder incentivar a criança a comer, Claro, claro. Letícia, deixa eu tocar num assunto aqui que eu vejo que ele
vez ou outra ele sempre aparece aí na mídia, que é a questão da obesidade infantil. A grande questão é, como é que a gente pode combater essa questão a partir dessa educação alimentar? Assim, a gente vai trabalhar então com essa educação alimentar com cada criança, então sempre incentivando o quê? Os hábitos saudáveis de alimentação, que é uma alimentação rica em verduras, frutas, legumes, os tubérculos. E, assim, evitar ao máximo ultraprocessados, tomar um cuidado com lanches, né, que normalmente nessa faixa etária acaba, né, sendo incentivado. E, e às vezes não é só a alimentação que a gente tem que prestar atenção em relação à prevenção da obesidade, mas a questão também, a criança tem um sono adequado, a prática de atividade física ou algum esporte é importante. Além disso, também, tratar do emocional, porque às vezes a criança sofre de ansiedade e tudo isso vai impactar no emagrecimento. Então, não é só alimentação, é tudo, né, um conjunto. Ou seja, você está dizendo que a questão da obesidade infantil é uma somatória de elementos que eles vão muito além dessa questão alimentar. Isso, exatamente. Então, é um conjunto. Então, você tem que fazer um pouquinho de cada. Então, a alimentação tem que estar ok, atividade física também, saúde mental também. Então, assim, tudo isso, celular, muito celular. Então, assim, hoje em dia, o sedentarismo, né, ele tá muito grande, né? Então, é muito tela de celular, né, igual antigamente, né, que as crianças saíam para brincar. Então, tentar fazer isso. Então, hoje em dia seria o quê mais, né? Então, praticar algum esporte, né? Alguma atividade física de acordo com a idade, claro, né? Letícia, ou seja, você está dizendo que é um conselho para os pais, né? Olha, Sim. Vamos tirar a garotada das telas e colocá-las numa quadra de vôlei, num campo de futebol. Exatamente, porque isso vai impactar tanto fisicamente como mentalmente, né? Porque hoje em dia tem que tomar muito cuidado com o que vê nas redes sociais. Então, é um incentivo, às vezes, para uma alimentação não adequada, né? Então, é tudo Uma somatória, somatória. de elementos, né? Isso. E como é que você tem observado isso no seu consultório? Está sendo um desafio ou as pessoas estão compreendendo essa questão? É um desafio, né? Quando se trata de consultório, sempre falo, né? Não é só a criança ou adolescente, são os pais juntos, né? Ah, interessante. Porque não adianta só mudar os hábitos das crianças, porque como eu te falei, né? Os responsáveis, né, vão estar incentivando também, né? Então sempre, né, tem que ser tratado junto os dois, né? Porque um vai incentivar o outro, vai ser um exemplo, né? Mas é um desafio realmente essa questão das redes sociais, internet. Então, Hoje, no seu ponto de vista, as redes sociais, ela realmente é o maior vilão nessa perspectiva da obesidade infantil? sim, 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 as redes sociais, o próprio uso do celular, né? Ficar muito tempo no celular. Então, isso acaba impactando porque muitas crianças e adolescentes vão ver como exemplo algumas pessoas que publicam coisas nas redes sociais que às vezes não incentiva para o bem, né? Então na internet vai ter tanto para o bem como para o mal, mas assim, o adulto não vai estar lá o tempo todo vendo o que a criança está fazendo, né? Sim. Vendo. Ou seja, nós estamos falando de um referencial que às vezes ele, né, não é tão positivo assim. Sim, exato. Interessante. Eu queria falar um pouquinho, Letícia, sobre alimentação e o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, né? Aí, nessa perspectiva, eu queria entender como que a gente pode... eu falo da criança e do adolescente, mas eu penso que esse desenvolvimento integral, acho que ele começa já a partir do nascimento da criança, né? Para a gente Sim. compreender o ser humano como um todo. Sim, começa desde a gestação, né? Então, o que a mãe vai consumir vai impactar. E quando chega numa fase de criança, né, fase infantil, adolescente, é uma fase que tem que ter muita atenção em relação à alimentação. Porque algumas faltas de nutrientes vai acabar afetando não só nessa fase, como na fase adulta. Então, por exemplo, tem que ter um consumo adequado de macronutrientes, que seria o quê? Os carboidratos, proteínas, né, os lipídios, que são as gorduras boas. Então, tudo isso vai impactar, por exemplo, as gorduras boas, vai ajudar no transporte de nutrientes, né? Vai ajudar na questão do cérebro, de receber os nutrientes adequados. Os carboidratos vão ajudar a ter energia. Então, tem algumas vitaminas que são importantes, não só, assim, muitas são importantes, mas eu vou falar aqui um pouquinho das principais. Sim. Então,
a B12, o ferro. Então, tudo pode impactar tanto na saúde física como mental, vai ajudar a evitar a anemia. Também tem a questão da vitamina D, que vai ajudar na imunidade. Então, assim, tem o zinco também, que é um mineral muito importante nessa fase de crescimento. Além disso, o cálcio também, que o cálcio ele vai ajudar na formação óssea. Então, tem que tomar cuidado para não ter deficiência desse mineral. E, além disso, também, o aporte adequado de nutrientes, né? De calorias, né? No total também, que vai impactar na criança. Porque se ela consome poucos nutrientes, né? Poucas calorias, também ela não vai estar assim, desanimada, cansada, não vai ter aquele pique, né? Letícia, deixa eu fazer um recorte nessa sua fala muito interessante. Se você pudesse dar um conselho no sentido de uma indicação alimentar para as gestantes, quais alimentos você colocaria nessa mesa? Uma alimentação, assim, no modo geral, né? Ricas em verduras, legumes, né? Então, cada gestante vai ter que tomar cuidado com algumas suplementações, né? Como o ferro, que vai demandar muito, o folato. Mas, assim, é sempre ter essa alimentação, assim, mais saudável possível. Então, ricas em verduras, legumes, consumo adequado de água também, né? Já que o nosso corpo, né, tem mais de 70% de água, então ele precisa de água para funcionar. Então, ele vai ajudar no transporte de nutrientes, vai te ajudar a ter mais saciedade, que às vezes a gente pode confundir com fome, né? Mas a gente precisa dessa hidratação. E essa hidratação vai impactar no corpo inteiro, né? E, além disso, né? Então, são todos os minerais, né? Então, o cálcio também. Então, assim, a gestação você tem que tomar muito cuidado, porque demanda muita energia, então você tem que suplementar muitos nutrientes para ajudar nessa fase. Aliás, recorte sobre a água. Nós precisamos tomar água mesmo quando nós não estamos com sede. Exatamente, sobre isso? Sobre isso. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, né? Pega uma garrafinha, né? Então, assim, se a pessoa vai tomar 2 litros, mede como 4 garrafinhas, né, de 500 ml e vai marcando. Eu vou beber 2 na parte da manhã, 2 entre a parte da tarde e a noite, né? Ou baixa um aplicativo que vai ajudar no lembrete da água, porque sem água não dá, a água é nosso remedinho diário. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Letícia Costa, que é nutricionista, sobre a alimentação e a educação. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Na Dome, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Dome desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a alimentação e a educação. E quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a nutricionista Letícia Costa. Letícia, eu quero colocar uma questão aqui que eu penso que nos nossos tempos é muito desafiadora, que é a questão do impacto da propaganda
Nos hábitos alimentares das crianças e dos adolescentes, como é que a gente pode tratar isso com muito cuidado? Puxando aquela linha que a gente estava falando no primeiro bloco, em relação às redes sociais, é o principal incentivador, porque acaba surgindo várias propagandas, TV também, né? Então, tem que tomar esse cuidado, porque vai impactar muito nos hábitos alimentares das crianças, porque normalmente as crianças vão consumir mais ultraprocessados, né? Que são alimentos ricos em sódio, açúcar, gordura que não é saudável. Então, tudo isso vai gerar o quê? Vai aumentar o sobrepeso e a obesidade, e além de impactar nos hábitos alimentares, porque as crianças vão acabar consumindo esses alimentos que são hiperpalatáveis. Então, quanto mais é consumido esses tipos de alimentos, mais tem vontade de comer. Então, isso acaba impactando nos hábitos, porque a criança não vai desejar comer um alimento saudável, né, como uma fruta e legumes, né, por exemplo. Então, isso acaba impactando negativamente nesse sentido. Me veio agora aqui uma máxima da nutrição que diz assim que nós precisamos descascar mais e desembalar menos. Isso. O segredo da alimentação é o básico, é a alimentação mais in natura possível. Então, assim, consumir então os legumes, né, as frutas, isso é o básico, né? Então, quanto mais você tem uma alimentação colorida, mais é o nosso remedinho, na verdade, né? Porque ele vai estar cheio de fitoquímicos, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, sempre ter uma alimentação mais colorida possível, porque ela vai ter vários fitoquímicos que são os remedinhos que vai ajudar na nossa saúde. Eu quero tocar num assunto aqui relacionado ao funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o famoso PNAE. Em linhas gerais, eu sei que ele é um documento muito extenso, mas em linhas gerais, Letícia, como é que ele funciona? Então, ele vai promover uma alimentação saudável, vão ter práticas de atividades educacionais, então tudo visando o crescimento do aluno, então o desenvolvimento, porque para cada faixa etária vai precisar ter umas necessidades, né, especiais de cada nutrientes. Então, a nutricionista ela vai adequar o cardápio de acordo com essa fase de crescimento. Então, é muito legal porque não vai ter, eles restringem os ultraprocessados, que não é bom nessa faixa etária, né, nenhuma, né, na verdade, mas assim, eles têm todo esse cuidado na questão do cardápio, de sempre priorizar uma alimentação saudável. Então, evitando os ultraprocessados, né? Então, visando toda essa faixa de crescimento e desenvolvimento. Um diálogo que eu gostaria muito de estabelecer com você tem relação com a insegurança alimentar. Como é que a gente pode observar esse conceito? Primeiro do ponto de vista teórico e depois do ponto de vista prático. Como é que é possível estabelecer um diálogo aí? A insegurança alimentar, ela acontece de várias formas. Então, ela pode acontecer no sentido de você restringir alguma refeição. Então, por exemplo, hoje eu não vou tomar café da manhã, porque senão não tem que guardar um alimento para amanhã, então hoje eu só vou fazer o almoço. Ou acontece quando a pessoa não consegue fazer nenhuma refeição, sabe? Então, isso vai impactar muito na saúde, né, da pessoa, da família. Então, às vezes, a mãe deixa de comer porque vai deixar o alimento para o filho. Então, é algo que tem que ser muito, assim, né, digamos assim, trabalhado nesse sentido. Por quê? Porque a pessoa ela vai restringir aquela alimentação e, às vezes, ela vai optar por alimentos mais baratos. E, normalmente, esses alimentos mais baratos, eles vão ser ricos em sódio, em açúcar, em gordura. E isso acaba impactando, então, no ganho de peso. Então, além das deficiências nutricionais, porque esses alimentos eles não vão ser nutritivos, não vão ter os nutrientes adequados para a saúde, né? Então, isso acaba impactando até na questão da obesidade. Então, às vezes aquela pessoa não tem acesso ao alimento, né? E ela sofre de sobrepeso e obesidade. Isso acontece por quê? Porque ela tem acesso a alimentos mais baratos, que vão ser pobres em nutrientes e vão ser altos em gordura, sódio, e acaba causando a obesidade e afeta até a questão da saúde, né? Tanto física como mental.
Quero fazer um parâmetro aqui, pedir para que a doutora faça uma relação daquilo que a gente entende, principalmente para a criança e para o adolescente, enquanto uma alimentação ideal durante o dia. Quantas vezes a criança e o adolescente precisa se alimentar e quais nutrientes, se assim eu posso dizer, são os mais recomendados para esta fase da vida? Bom, nessa fase da infância, da adolescência, de acordo com cada idade, vai ter uma demanda de energia diferente. Então, normalmente, dependendo da faixa etária, vai ter uma demanda maior, que normalmente é o estirão, né? Então, que acontece tanto para as meninas como para os meninos. Então, vai demandar o quê? Calorias maiores, né? Proteína, mais carboidrato, mais lipídios, que são as gorduras saudáveis. E também, tudo isso vai ser calculado na dieta, né? Mas também o que nós, como nutricionistas, vamos verificar? A questão do cálcio, que é super importante, né, na formação óssea. Uma parte da formação óssea é construída nessa fase, que vai impactar na fase adulto. A questão, normalmente, da vitamina B12, D, que normalmente as pessoas não estão no nível adequado, né? Principalmente a vitamina D, porque a vitamina D é uma parte... É pelo sol, né, que a gente acaba recebendo a vitamina D. E normalmente hoje em dia a gente não tem nem tempo de tomar um sol, às vezes também não tá sol, tá nublado. Então essas vitaminas, o ferro, o folato, para evitar a anemia, que isso tudo vai impactar na função cognitiva, na questão física, né? Então tudo é um conjunto. Quero fazer um recorte na questão do cálcio. Quais alimentos, doutora, a gente pode encontrar o cálcio, principalmente nessa fase, né, da formação humana da criança e da adolescência? Normalmente vai ser nos leites, né, nos queijos, né, nos derivados de leite. E assim, às vezes o que acontece, né, a pessoa não pode consumir, né, leite, né? Então, o que acontece? Ou tem alguma intolerância, alguma alergia ao leite. Então, é possível, né, substituir pela suplementação. Então, os principais nutrientes vai ser os mesmos leites, né, e os derivados dele. Entendi. Eu tenho uma questão comportamental que eu queria colocar aqui na mesa para que a gente possa conversar, mas assim, a gente falou até agora sobre a criança e o adolescente, mas quero pensar um pouquinho agora, doutora, na questão da influência dos adultos, do ponto de vista da alimentação dos adultos versus esses reflexos que naturalmente a família estando dentro de casa, isso vai acontecer. Quais os conselhos, então, que a doutora dá agora para os pais na questão da alimentação para influenciar os seus filhos? Eu acho assim, em princípio, seria interessante os próprios pais procurarem um nutricionista, né? Porque às vezes... Para começar do começo, né? Para começar do começo. Porque às vezes você vê muitas coisas nas redes sociais que você acha que é o certo e não é. Então, procurar um profissional de nutricionista, saber o que é uma alimentação saudável. O que eu tenho que ter na minha alimentação saudável, né? Porque aqui eu acabo falando de vários itens, mas assim, muitas coisas que a gente tem que avaliar. Tomar cuidado, então, a ingestão de água certinho, né? A questão de fibras também, que é muito importante. E dentro desses nutrientes, né? Então, primeiro seria mesmo esse conselho, né? Procurar um profissional e saber como é que é uma alimentação saudável. E depois, ou leva a criança junto, né? E a partir disso, você sabendo que é uma alimentação saudável, você vai, então leva a criança junto no supermercado, vamos comprar uns legumes, né? Vai junto com a criança para incentivar ela, né? A ter esse contato, né, com a alimentação. Vai na feira, né? Então, vamos comprar uma fruta, qual fruta você quer? Então, incentivar a criança nesse sentido, né? Então, quanto mais contato ter, melhor. Então, a mãe vai lá e fala, essa fruta tem nome, né? Então, os verduras, os legumes. Então, assim, vai brincando com as cores, né? Então, para cada faixa etária, você pode até fazer um desenho com frutas, né? Então, assim, você pode trabalhar de diversas formas, né? Então, o adulto, né, os responsáveis, aliado com o nutricionista, vai ter sucesso nessa questão de mudar os hábitos, porque eu vejo, né, uns filhos das minhas amigas, né, desde que você, nossa, adora fruta, eu falo, gente, é orgulho, né, porque a criança adora. Então, assim, a partir do momento que a criança não é apresentado o açúcar, né, para a criança, ela não vai saber, né, o que é. Então, assim, quanto mais você, desde, né,
desde cedo, né? Quanto mais longe você não apresentar o açúcar, esses alimentos que são, né, embalados, né, é o melhor para a criança. Ou seja, o comportamento dos pais vai refletir Sim. no comportamento alimentar das crianças, né? Sim. Então, no jantar também, ele vai ver o que você está comendo ali, né? Então, ele vai se sentir influenciável. Então, assim, os pais, os responsáveis vão influenciar nos comportamentos, né? Como também na alimentação. Pergunta, a máxima, quanto mais colorido o prato, melhor? Doutor? Sim, quanto mais colorido, mais bonito, mais nutritivo. Maravilha. Bom, eu abro em toda a edição do programa Diálogos, doutora, uma afirmação de um grande renome na área e peço para o meu convidado, então, o comentário em relação à afirmação. Para o seu caso, eu escolhi aqui o Hipócrates e eu vou abrir aspas para ele, depois, então, vou pedir o seu comentário. O Hipócrates vai dizer o seguinte, abrindo aspas para ele: que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento, fecha aspas, Hipócrates. Comente essa fala, doutora. Essa frase ela é incrível e essa frase eu levo para a minha vida profissional. Então, eu sempre falo que, assim, tudo que a forma que a gente se alimenta, né, são várias questões, mas o alimento em si, ele vai impactar na sua saúde. Então, seja positivamente ou negativamente. Então, como eu falei no começo da nossa entrevista, quanto mais um prato colorido, melhor, porque ele vai ter fitoquímicos. Então, isso vai ajudar a prevenir doenças e vai te ajudar a ter uma saúde melhor, mais disposição. Então, tudo isso vai impactar. Então, a nossa saúde, ela começa pela boca, é pelo que a gente come. Que interessante, que interessante. Doutora Letícia Costa, minha amiga nutricionista, quanta alegria, quanta honra recebê-la aqui no Diálogos. Muito agradecido por compartilhar esses seus saberes, que seguramente vai ser muito útil para muitas famílias. Muito agradecido e quero pedir aqui então também que você faça suas considerações finais mais uma vez. Minha gratidão, obrigado mesmo pela partilha. Eu que agradeço. Pela partilha e pela amizade de ambos, né? Eu que agradeço pela amizade, pelo convite. É uma honra poder falar de nutrição. Quanto mais a gente falar, meus colegas, é um assunto que tem que ser cada vez mais falado, porque isso vai impactar na saúde. Então, a gente tem que pensar na saúde de todos, mas Sim. na questão da criança e do adolescente, eles estão nas nossas mãos, né? Então, são as nossas responsabilidades, né? Então, o que a gente quer para o futuro deles, né? Eles são o nosso futuro, né? Então, a gente tem que cuidar bem deles, né? Nós queremos o melhor, né? Da gente também. Então, muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite. Imagina, a gratidão é nossa. Obrigado, Letícia. Saúde e paz, querida. Obrigada. Muito bem, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a alimentação e a educação. E quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a nutricionista Letícia Costa. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. E até mais.